A paz de Cristo, queridos. Com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazer aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Se você está conhecendo este canal agora, no início de 2018, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal e ajude-nos em oração e compartilhando os nossos vídeos. Nós temos aula para jovens e juvenis com o professor Juninho e também agora para adolescentes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal do professor Juninho. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2018 as lições bíblicas da CPAD, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Nós estamos na lição de número 3, que traz o título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. E nós vamos trazer aqui alguns apontamentos. Esta não é uma aula, esta é uma pré-aula que vai trazer alguns apontamentos que vão ajudar a você montar a sua aula para o próximo domingo. O nosso texto áureo diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus, capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola aos Hebreus, o capítulo 3, versículos 1 a 19. Queridos, este trimestre, a nossa lição, ela vem num momento específico, onde aqueles que são chamados povo de Deus, muitas vezes têm deixado a centralidade de Cristo. O que nós vamos evidenciar, já estamos evidenciando durante o estudo desta lição, é que Cristo é totalmente suficiente para o seu povo e que Cristo é superior a todas as coisas. Estudando esta epístola, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que não há nada mais precioso do que Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão da criação de todas as coisas, tudo foi criado por Ele, Ele é o autor da fé, Ele é o autor da nossa salvação, então nós existimos em função dEle. Logo, as nossas palavras devem ser de adoração a Ele. Logo, Ele, Jesus Cristo, deve ser o centro da nossa vida. No nosso lar, por exemplo, nós devemos falar mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Na nossa igreja, por exemplo, quando estamos reunidos com os nossos irmãos, nós precisamos falar mais de Cristo do que qualquer outra coisa. Nas nossas pregações, nós precisamos falar do que? De Cristo. Nos nossos louvores, nas nossas composições, do que nós devemos falar? De Jesus Cristo. Ele é o centro. Então eu creio que essa lição ela vem num momento específico onde nós precisamos voltar à centralidade de Cristo no Evangelho. E com certeza você, aluno, professor, será um instrumento de Deus para trazer de volta este conceito doutrinário que Cristo é o centro da Bíblia, é o centro de nossas vidas, é a razão da existência da igreja. Amém? Vamos então a alguns conceitos importantes na nossa revista. O primeiro objetivo, é muito interessante você olhar, professor, os objetivos da lição. O primeiro objetivo ali é apresentar a superioridade da vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a... Vamos, num primeiro momento aqui, falar a respeito da vocação. Primeiro, o que é vocação? E você procurando aí em qualquer dicionário, você vai encontrar que vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar.
é uma competência que estimula uma pessoa a executar certa missão. É um talento, aptidão, um pendor, uma capacidade específica de alguém executar algo. Então, antes de você falar da superioridade da vocação de Jesus em relação a Moisés, é necessário você definir, né, o sentido da palavra vocação, tanto no sentido aqui literário, o qual eu trouxe agora, quanto no sentido espiritual. Também você deve expandir este termo vocação para que você tenha um amplo entendimento do que o autor está querendo dizer, o autor da nossa lição. Qual era a vocação de Moisés? Liderar os hebreus com mansidão. Veja que a Bíblia fala que ele era homem muito manso, não havia outro homem mais manso do que Moisés. Então, liderar os hebreus com mansidão, influência e autoridade. Esta era a vocação que Deus deu a Moisés. Esta questão dele ser manso, dele ser influente, a autoridade que ele tinha, não era algo dele, mas era algo que ele foi vocacionado por Deus. Qual era a vocação de Jesus, se ela é superior? É amar a humanidade, a ponto de se entregar por ela. Então veja bem, a vocação de Moisés era destinada a um propósito terreno. A vocação de Jesus era algo que nós não podemos compreender com a mente humana. Quando nós falamos que Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem e amou tanto a humanidade, amou tanto o mundo, a ponto de se entregar por ele, de morrer por esta humanidade, nós vemos aqui a diferença da vocação de Jesus em relação à vocação de Moisés. Estou apenas apontando aqui, você pode pegar cada um desses termos e expandir na sua aula. Mas também a superioridade de Jesus em relação à missão, né, de Moisés. Com relação à missão, Moisés tinha a missão de levar os hebreus até Canaã, entregar-lhes a lei e ser o guia deles, né, durante o período do deserto. Então a missão de Moisés era tirar o povo do Egito, guiá-los pelo deserto, entregar a lei de Deus a eles, ser o mediador, né, e introduzi-los em Canaã. E quando eles chegassem em Canaã, através da lei que eles teriam recebido de Deus, através de Moisés, eles poderiam viver em paz, eles poderiam ter uma vida segundo os parâmetros de vida. Então, esta era a missão de Moisés. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é eterna. A missão de Jesus, ela é celestial. Jesus, ele abriu o caminho além do véu, o que Moisés não pôde fazer. Moisés introduziu lá em Êxodo o tabernáculo. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar além do véu, depois de ter oferecido um sacrifício por si mesmo e pelo povo. O que Jesus vem fazer é abrir o caminho além do véu. Jesus vai entrar, vai oferecer um sacrifício perfeito, do qual ele é o sacrifício e ele também é o sumo sacerdote. E uma vez que ele faz esse sacrifício perfeito, ele abre o caminho, ele rasga o véu, ele tira a separação que há entre o homem e Deus. Esta é a missão de Jesus, levar o homem diretamente até Deus. E através do sangue de Jesus, do seu sacrifício perfeito, nós podemos entrar além do véu. Moisés não poderia levar ninguém além do véu. A superioridade de Jesus com relação à mediação. Moisés intermediava apenas a comunicação entre os hebreus e o Senhor. Então, Deus falava com Moisés, como cada um fala ao seu amigo, diz a Bíblia, e Moisés transmitia ao povo. Certa vez, Deus queria falar diretamente com o povo. Se você olhar para os capítulos 19 e 20
de Êxodo, Deus queria que o povo se santificasse, subisse ao monte no terceiro dia, e lá Deus os batizaria com fogo, e Deus falaria com o povo também. Mas aí no capítulo 20 o povo diz, não, quando o povo vê os trovões, ouve os trovões, quando o povo vê aquela apoteose de glória, o Sinai fumegando, o povo diz, não, nós não queremos um contato direto com o Senhor. Nós queremos que Moisés seja o nosso intermediário. Nós queremos que Moisés seja o nosso mediador, mas nós não queremos um contato direto com o povo, porque eles não queriam viver num padrão de santidade. Então Moisés era o mediador no sentido de trazer a comunicação, aquilo que Deus estava falando até o povo. Agora, a mediação de Jesus não era só na comunicação, mas ele tinha condições de assumir os pecados de todos. Moisés não poderia fazer isso. Moisés não poderia ser o mediador a ponto de assumir o pecado daquelas 3 milhões de pessoas que ele liderava e dizer, não, eu assumo, eu sou perfeito, eu assumo. Moisés não poderia ser um mediador neste nível. Jesus foi este mediador. Ele não veio apenas trazer uma comunicação direta entre o Pai e nós, mas ele veio dizer, eu vou assumir o pecado deles. Por causa dos nossos pecados, o nosso destino era o inferno, o nosso destino era a morte. Mas Jesus vem como um mediador perfeito e ele diz, eu assumo. Ele tem que morrer? Ela tem que morrer? Não, ela não precisa morrer. Eu vou morrer no lugar deles. Eu vou entregar a minha vida, vou derramar o sangue puro, perfeito, para que eles tenham vida. Nesse sentido, não há como você comparar a mediação de Moisés com a mediação de Jesus. Mas também a nossa lição, no segundo objetivo, ali você tem exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. Autoridade. Nós podemos ver que Moisés tinha autoridade sobre o povo, ele era influente, mas ele mesmo profetizou sobre a vinda do Senhor, que teria maior autoridade do que ele. Eu quero ler agora com os amados alguns textos da palavra de Deus que você pode encaixar nesta aula. Pode ver aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 37, o que Moisés fala a respeito do Senhor. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Aqui é o próprio Moisés profetizando que Deus levantaria um maior do que ele, com maior autoridade, que poderia fazer com que Israel tivesse a sua história mudada. Não a história de colocar Israel em Canaã, mas a história da salvação, do resgate. Então Moisés está aqui profetizando a respeito da vinda do Messias. O mesmo Moisés, voltando para Números, vamos lá para o início da Bíblia, Números capítulo 24, versículo 17, diz assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então nós podemos ver aqui Moisés falando a respeito de uma estrela que virá de Jacó. Quem é esta estrela? Esta estrela é a estrela da manhã. Ele está falando aqui do Senhor Jesus, que virá e que será maior do que ele, maior do que todos. Se você olhar para o final da Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, lá em Apocalipse, na consumação de todas as coisas, vai dizer, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus tem toda a autoridade. E por que ele tem toda a autoridade? A autoridade porque ele é Deus. Jesus Cristo, ele veio à terra como homem. Ele abriu mão da sua majestade, mas ele é Deus. Ele é pré-existente, ele não foi criado. Ele subsiste eternamente com o Pai, desde a eternidade. Por isso que ele tem autoridade no céu e na terra. Após a sua ressurreição,
quando ele ressuscitou pelo seu próprio poder, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus venceu Satanás no deserto. Você pode ver que após o seu batismo, Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele vai ser tentado, não por homens, mas ele vai ser tentado pelo próprio diabo. E ali, no deserto, sozinho, Jesus venceu o diabo pela sua autoridade. Jesus foi reconhecido até por gentios. Jesus curou enfermos pelo poder da sua palavra, a autoridade que ele tinha. Jesus, pela sua autoridade, expulsou demônios. Jesus, pela sua autoridade, pelo poder da sua palavra, ele ressuscitou mortos. Moisés nunca fez isso. Então, se Moisés tinha autoridade para liderar 3 milhões de pessoas, isto era algo esplendoroso. Mas nós vemos aqui a autoridade de Jesus, a autoridade para vencer a morte, a autoridade para vencer demônios, a autoridade para vencer o próprio diabo, a autoridade para dar vida. Nesse sentido, não há comparação entre a autoridade de Moisés e a autoridade de Jesus. O nosso terceiro objetivo é esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Moisés discursava aquilo que ouvia do Senhor, então o Senhor falava com ele, como cada um fala ao seu amigo, da tampa da arca, do propiciatório. Moisés ouvia a voz do Senhor, então ele discursava aquilo que ouvia do Senhor, para que o povo pudesse ter uma vida sossegada e tranquila se obedecesse às palavras do Senhor. Para que o povo, através dos ensinamentos que ele trazia do próprio Senhor, eles pudessem ter uma vida segundo o desejo, segundo o coração do Senhor, e vivesse bem em Canaã, e fosse livre dos seus inimigos, tivessem paz e alegria. Jesus já tinha um discurso superior ao de Moisés, porque ele falava de quem ele era. Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nunca ninguém falou desta maneira. Em João capítulo 6, ele mostra um discurso que, segundo os parâmetros humanos, era muito difícil. Até alguns o deixaram e disseram: quem pode suportar esse discurso? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. Ele diz que ele é a vida. Então o discurso do Senhor Jesus é superior ao de Moisés, porque ele vem como eu sou. Ele diz: eu sou. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então por isso o discurso dele é muito superior. Ele tinha autoridade nas suas palavras. Para embasar isso, eu quero mostrar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Vou ler 2 anteriores para que você entenda. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: olha só, nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca homem algum falou assim como este homem. Este homem fala diferente. Este homem tem autoridade. Este homem é diferente de todos. Então está mostrando a autoridade que Jesus tinha no seu discurso. Foram prender Jesus, mas quando começaram a ouvi-lo, não conseguiram prendê-lo, porque nunca eles ouviram alguém falar como Jesus falava. É por isso, por causa da autoridade no seu discurso, por causa do discurso superior que Jesus tinha em relação ao de Moisés, é que aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, que estavam se lamentando sobre o que acontecera em Jerusalém, quando eles ouviam o próprio Senhor falar com eles, eles sentiam arder o seu coração. Veja Lucas 24 e 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Aqui você pode ver o porquê que Jesus tem um discurso superior ao de Moisés. Moisés, o seu discurso apontava para Canaã que estava por vir, que dentro de pouco tempo eles entrariam. O discurso de Moisés trazia conceitos divinos para eles viverem bem em Canaã. Já o discurso de Jesus é preparando o homem para a eternidade. Ele não vem falar de coisas que ele tem conhecimento, ele vem falar de coisas do que ele é. Eu sou, é a afirmação do Senhor, por isso o seu discurso é superior. Que esses poucos conceitos sirvam para enriquecer a sua aula. Se você foi abençoado com este vídeo, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhe este vídeo no Facebook, nas suas redes sociais. Nos ajude na divulgação da Palavra de Deus e que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.